Eles disseram que tinha que sair de qualquer jeito, porque eles precisavam para botar os turistas, né? Ele chegou a dizer que se não saísse ia arrebentar a bomba, e quando fosse arrebentar a bomba, ia meter a máquina e ia explodir, e com os 20 proprietários que tem aqui dentro, todo mundo fez troca, eles fizeram um negócio de dar uma casa e 20 mil cruzeiros, mas pra gente sair da onde estava. Não sendo conhecido daqui não entra. Então eu peguei e arrumei um desse mesmo, arrumei um desse e dei pro meu parente lá. Quer dizer que quando eles quisessem vir, aí chega na portaria, entrega esse cartão, aí eles olham e deixam passar. Aí já sabe que é parente da gente. Mas se não tiver, não entra, não foi estranho, não entra não. Há realmente um medo, assim, um silenciamento também, assim, né? Eu me lembro que eu passei 2 ou 3 vezes lá a pé, porque não tinha van, né? Nem van nem Kombi, que é o transporte que o condomínio historicamente sempre fez alguns acordos verbais, né? Que não precisaria a comunidade acessar de pé, porque ele iria ceder os carros para passar. Eu me lembro que uma vez foi do futebol, que eu passei com a turma, né? Estavam 17 pessoas, eu acho, ou mais, né? E aí, como a van demorou, ia demorar muito, a gente ia perder o horário do jogo, do ônibus, e obviamente o horário do jogo, né? A gente falou, vamos a pé, já que não tem carro, o nosso direito é ir a pé, pelo direito de acessar o direito de ir e vir, né? E aí acabou que o condomínio tomou o nome dessas pessoas, todos que fomos nós, né? Passou uns dias, a gente começou a receber os ofícios dele, de intimação, para se apresentar lá no fórum, né? Dizendo que a gente já estava processado por interdito proibitório lá dentro do condomínio. Na verdade, a chegada dessas empresas multinacionais para o território, elas faziam parte de um projeto da ditadura militar de desenvolvimento. Uma das primeiras grandes ações e as grandes obras foi exatamente a abertura da Rio Santos, e que valorizaram os territórios e possibilitaram toda essa violência contra os povos tradicionais que habitavam esse lugar há décadas, né? Até que durante a década de 70, uma multinacional comprou, ou ela se dizia, né, dona da Fazenda Laranjeiras, que era uma grande gleba, uma grande área de terra. Laranjeiras, após expulsar os moradores, acabou se tornando um dos maiores condomínios do Brasil, com PIB, dizem que o PIB de Laranjeiras é maior do que muitas cidades por conta dos empresários, donos de diversas empresas que lá têm suas casas de veraneio, né? E que contrasta praticamente muito com as comunidades caiçaras que estão ao seu entorno. E hoje eles são obrigados a entrar dentro de uma Kombi com um número reduzido para poder passar num lugar onde os seus avós, os seus bisavós sempre passaram. O condomínio tem em torno de uns 40 anos de existência e a gente já tem historicamente isso já como uma história de confronto. Eu acho que como entrou-se de uma forma, não só como foi feito em Ponta Negra e Sono, mas no Brasil inteiro, quando teve grandes empreendimentos, nunca foi feito de uma forma harmônica. Foi criado um empreendimento e os outros que tiveram que se adaptar àquele empreendimento e não o contrário. O Caiçara ele não tem cada uma Ferrari aguardando ele. Ele tem um ônibus municipal que pega todo mundo naquela hora, e se você sai de manhã, por exemplo, principalmente se você vai para a cidade, sai de Ponta Negra ou Sono, com o mar ruim, você tem um tempo definido para você vir. O que manda na nossa dinâmica, diferente do cotidiano da vida na cidade, aqui o que rege a gente é o mar. Se o mar está funcionando, está calmo, tudo funciona. O mar não está, parou tudo. Então tem coisa que não dá para atrasar. E a gente teve muitos problemas com relação a isso. Eu fui para Laranjeiras antes de Laranjeiras ter o condomínio. Cheguei na sede da fazenda, fui chegando com o jipe, saiu um jagunço com uma
carabine desse tamanho de trás de um coqueiro. Aí eu subi a escada, entrei numa sala, tinha uma mesa cheia de carabina. Eu falei, Jesus, o que é isso? Não, porque nós estamos aqui, porque nós vamos proteger os caiçara, porque tem um conflito e tal. Me contou uma história. Tinha um monte de conflitos pipocando por causa da Rio Santos. Consta que o próprio governador Carlos Lacerda, que fez parte da turma que idealizou a Rio Santos, já comprou a fazenda Laranjeiras. E ele que vendeu para não sei quem, ele comprou de não sei quem lá, que vendeu para a multinacional. Quer dizer, a multinacional comprou isso em 72, 73, com certeza. Já começaram a se organizar lá. Porque era aquela época, era o Médici, né, o presidente, entendeu? Mas o que aconteceu mais louco foi que o Parque Nacional, o decreto inicial, pegava Laranjeiras, em 71. Aí em 72, pum, saiu. O Parque Nacional ele nasce em 71, né? Parque Nacional de Serra da Bocaina, né? E essa área que hoje é o condomínio, ela também estaria dentro do Parque Nacional, ou seja, proteção integral, você não pode nem mexer, muito mal tirar uma foto, né? E aí o que acontece? Nos anos 70, eles fizeram um dente, tiraram a área que posteriormente seria o condomínio, né? Obviamente, com desenvolvimento turístico, né? Anos depois nasceu o condomínio, 5, 6 anos nasceu o condomínio Laranjeiras, assim, dessa forma, né? Eram 20 e poucas famílias, então mesmo assim eles falaram, não, tudo bem, você vai liberar aqui, mas eu vou te dar uma casa, mais um dinheiro, mais uma área de roça, enfim. Os caras ficaram mais acuados em Laranjeiras e não teve uma reação. Praia do Sono é uma outra história, porque tinha lá um suposto dono, né, um grileiro Gibrail, que ele tinha uma fazenda escriturada do lado do Mamanguá. E aí ele, bluft, pulou para outro lado. Então os caras falavam, assina aqui que é um abaixo-assinado para você ter escola, para ter, entendeu? Eles vinham com essa conversa e daí ele pegava aquele documento e começava a pressionar os caras para sair, né? Mas o Sono teve uma coisa interessante, que as mulheres caiçaras expulsaram o Gibrail a panelada. Só em Laranjeiras que não foi assim, porque eram muito poucas famílias e a fazenda era uma fazenda muito consolidada, tinha uma sede, tinha alguma atividade, era uma fazenda muito antiga. Quando aconteceu o conflito com o Gibrail, eu era criança. A ideia dele era vender aqui para o condomínio Laranjeiras. Ele já previa isso, eu vou pegar isso aqui, vou vender para um condomínio, vou ganhar milhões, né? E quando as pessoas se deram conta que era para sair, as pessoas falaram, não, peraí, eu nasci e cresci aqui, como assim eu vou sair daqui e vou dar isso aqui para outra pessoa? E aí, um belo dia, a mulherada pegou, deram uma surra nele de urtiga. E aí ele foi embora. Condomínio, o que era um condomínio? Condomínio era Laranjeiras, praia de Laranjeiras, como é o Sono e Ponta Negra hoje. Era uma comunidade de caiçara, fazia tudo que a gente fazia. E aí, a empresa começou a fazer um loteamento. Então, até aí você passava, ó, que legal, vai gerar emprego, né? E aí foi chegando os ricos. Só que eram os ricos. Depois os ricos, eles não conseguiram mais. Eles venderam para os milionários. Tipo, aqueles ricos que estavam lá já venderam as casas deles. Não existe, que começou o condomínio. E aí eles começaram a proibir, claro que não querem ver barulho da gente passando, não querem carro passando. E a gente entrou no Ministério Público, pedindo o direito de ir e vir. Essa questão mais jurídica desse acesso foi muito questionada pela prefeitura. É um imbróglio assim que até hoje não resolveu. A legislação obriga você a dar acesso. Infelizmente, a legislação obriga você a dar acesso a pé. É claro, esse acesso por trilha existe. Tanto que surfista chega lá na primeira guarita, pega a trilha e vai surfar lá na praia do condomínio. A polêmica ficou por conta do acesso dos caiçaras para suas comunidades, que são tradicionais, que usavam ali como embarque, como porto desde sempre. Eu, na minha visão, achava que tinha que dialogar mais antes de jogar no Ministério Público, porque, querendo ou não, foi para o Ministério Público tudo isso aí para favorecer as comunidades, tanto Sono quanto Ponta Negra, mas de repente, quando veio um acordo, não veio do jeito que a gente queria, de van também, é 3 vans, só que o condomínio só coloca 1, só coloca 3 quando é temporada. Se é 3 que está escrito no acordo, eles não cumprem isso também não. Tem várias coisas ali que eles não cumprem no acordo por parte do condomínio e tem várias coisas que a gente também não cumpre.
que a gente fez, a nossa associação fez? Quando eu entrei agora em 2020, chamei o Cauê, que é da Associação da Ponta Negra, para a gente sentar junto, conversar e se unir às comunidades. Se a gente for para o Ministério Público hoje em dia, a gente vai com 3 comunidades unidas. 3 comunidades falando a mesma coisa. 3 comunidades vai bater de frente, lá não só o sono. Então não tem como se tiver, não enrolar o sono. Não vai enrolar o sono. Vai ter que enrolar as 3 comunidades juntas. Quando você judicializa, né, ou acontece algo pior, é porque não tem jeito mais, né? E isso ficou engavetado lá, travado, né? Aí quando foi em 2015, a procuradora Monique Scheck começou a movimentar, né? Essa negociação com a procuradora foi muito difícil. Ela tinha um diálogo muito franco com o pessoal do condomínio. Assim, uma vez eu me lembro que a gente estava numa reunião, ela ia para Brasília encontrar o pessoal do condomínio, né? Então, tudo isso era muito difícil para a gente, assim, como que você está sentando com uma procuradora do Estado, né? E assim, ao invés de ela vir para cá, por exemplo, conhecer a realidade dos moradores, ela ia encontrar os condôminos em Brasília, por exemplo, de helicóptero, né? Parece que era o condomínio que estava denunciando a gente, não o inverso, né? Disse que esses pleitos da comunidade tinham que ser atendidos. Eu lembro muito bem que o juiz questionou ao presidente da associação se ele teria condições e legitimidade para iniciar as tratativas de um acordo. E ele falou que sim. Claro, eram reuniões tensas, porque desde o início os representantes da comunidade queriam era passagem livre e desembaraçada por dentro do condomínio, sem utilizar as vans. Só que, como todo acordo, ambas as partes precisam ceder. Então, esse pleito, ele foi categoricamente não aceito pelo condomínio. Eu lembro que uma vez numa reunião, o síndico falou que a gente era invasores. O sono estava crescendo muito, cheio de gente invadindo. Eu falei, o que é que você está falando? Invasores são vocês, a gente já está aqui há 1000 anos, você não está entendendo. Existe ainda o decreto 6040, onde garante a nossa permanência e onde diz que nós somos populações tradicionais, a gente exige respeito. Você acha que meu bisavô ia ter documento de terra? Um cara que disse que era descendente de pirata, casou com uma índia e aí gerou minha família. A gente que vive aqui, a gente que cuida. E se não tivesse a gente, isso aqui talvez nem existisse mais. A gente tem mais de 20 pessoas processadas pelo condomínio porque tentaram passar a pé. Sabe, a minha prima uma vez foi passar pelo condomínio a pé, o segurança pegou ela no braço, pois eles proibiram ela de entrar no condomínio. Ela não podia vir para casa, a não sei se fosse pela trilha. Teve que ter uma autorização por escrito para poder ir para casa dela. Como assim, cara? Você ter que ir no juiz para poder você ir para sua casa. Que nós estamos tentando fazer para que não aconteça mais o que vem acontecendo aos 40 anos. Como? Estamos tentando uma aproximação com o condomínio. Para quê? Para que fique claro, essas comunidades não são facções criminosas. Essas comunidades são moradores tradicionais daqui. Nós somos famílias que estamos trabalhando todos os dias para se manter vivo, para poder tentar uma melhor qualidade de vida para essa população. Nós precisamos, infelizmente, passar por lá. E é realmente, infelizmente, porque a nossa vontade não é ter que passar lá. Hoje a gente discute entre a comunidade e entre a gente a possibilidade de uma abertura real de uma estrada. Mas como? Não é fazer uma estrada a Deus dará, mas uma estrada PAC, controlada com a associação de moradores, em parceria com os órgãos ambientais, gerando renda para as comunidades, para poder com essa renda ajudar as próprias famílias. Então assim, é esse tipo de coisa que a gente quer. E eles são uma potência econômica, isso é verdade, é inegável. 90% do PIB brasileiro, eu sempre falo isso, está ali, é uma Beverly Hills, que a gente tem do lado, enquanto do outro lado a gente tem famílias que não tem um banheiro para poder usar. Você pode querer uma estrada para melhorar a sua vida. Eu não sou contra a estrada, mas eu sou a favor primeiro que se organize a comunidade. Uma regularização fundiária para dizer isso aqui é seu, daqui ninguém te tira, sabe? Quando você é uma comunidade tradicional, você tem os seus direitos. A partir da hora que você deixa de ser, você vai ser só mais uma praia de Paraty explorada pelo turismo. Ai, vai abrir estrada, vai ser melhor pra gente, vai. Mas, por exemplo, eu posso não querer sair daqui, mas se meu vizinho quiser, vamos dizer que ele venda aí para um magnata, como é que eu vou concorrer com o cara ali? Ele vai me pressionar tanto que uma hora eu não vou ter condição de viver.
Minha mãe e meus avós nasceram em Trindade, na Praia do Caixadaço. As famílias viviam aqui há mais de 4 gerações e não tinham nenhum tipo de documentação. E essa empresa veio e violentamente tentou expulsar os moradores de Trindade durante quase 10 anos, foram 9 anos, década de 70, praticamente toda. Chegaram com 70 jagunços armados, falando para os caiçaras que eles tinham que sair daqui porque essa terra tinha dono. Chegou-se a estuprar a professora da comunidade que dava aula para poder ela ir embora e fechar a escola. Então, assim, foram 10 anos de muita resistência da comunidade de Trindade, que culminou em 1982 com um acordo entre a comunidade e essa empresa, no qual a empresa ficou com a maior parte do território, mas a comunidade teve o direito de permanecer. Uma das poucas comunidades que sofreu esse ataque da especulação imobiliária violento e que os caiçaras, através de um movimento comunitário, conseguiram permanecer no seu território. Eu sinto que hoje o território está muito vulnerável. Por exemplo, uma das principais legislações que garantem direitos diferenciados às comunidades caiçaras é a OIT 169, que inclusive o próprio governo federal quer abandonar essa convenção. O presidente da República, que já falou que quer transformar a nossa região numa nova Cancún, sabendo dessa conjuntura toda, eu percebo que é muito semelhante ao que ocorreu na década de 70. Aqui no Sono só segurou as terras porque meu avô João ele não assinou o documento, o pai do Jade não assinou o documento, Darcio e o Mário. Foi 3 famílias que seguraram a terra. E se você vende sua casa aqui por 40 mil, 50 mil, você não vai comprar uma casa na cidade num lugar legal. Você vai morar onde? Numa favela? Ah, vai virar um Cancún, vai ter só milionário passeando aqui. Acha meu com milionário? Ele vai sentar aqui na minha mesa, vai comer um peixe, ou ele vai sentar num hotel ali de um cara rico, amigo dele que comprou, e vai comer lá. Ou vai ficar num resort, ou vai ficar nos meus quartinhos. E a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar limpando a cozinha deles, o banheiro deles. Não é isso que a gente quer.